Há perguntas que dormem no mais profundo da alma, silenciosas, mas sempre vivas. E uma delas acompanha quase todos nós. Será que algum dia voltarei a ver quem eu amo? Será que, quando meus olhos finalmente se abrirem na eternidade, reconhecerei o rosto do meu pai, a voz da minha mãe, o sorriso daqueles que partiram antes de mim? Muita gente tenta ignorar essa pergunta, como se fosse fraqueza, como se fosse emoção demais. Mas a verdade é que essa pergunta nasce do amor. E Deus nunca desprezou perguntas que nascem do amor. Às vezes, no meio de um culto, no silêncio do quarto, ou olhando uma foto antiga, ela volta. Será que meu pai vai me reconhecer? Será que, quando eu chegar ao céu, saberei quem é quem? Ou será que o céu é um lugar tão diferente que os rostos serão apagados, substituídos por algo que nem consigo imaginar? E é impressionante como a saudade pesa. A saudade é uma prova viva de que o amor não morre com a morte. Ela grita por respostas, por esperança, por algo que nos ajude a sustentar a vida sem perder o sentido. Talvez você tenha perdido seu pai muito cedo. Talvez tenha perdido sua mãe de repente. Talvez um abraço tenha ficado pela metade, uma conversa nunca terminada, um eu te amo que você gostaria de repetir mais uma vez. E agora o coração pergunta, vou reencontrá-lo? E a pergunta fica ainda mais profunda. Será que, quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele também apagará nossas memórias? Será que a eternidade será um recomeço do zero, sem história, sem lembranças, sem vínculos? Sabe, há pessoas que têm medo de perguntar isso a Deus. Acreditam que é pequeno, que é frágil demais. Mas Deus conhece a dor que você carrega. Ele sabe o que é sentir falta. Ele sabe o que significa amar alguém de verdade. E por isso não deixou essa pergunta sem pistas, sem direção, sem resposta. Quando perguntamos, reconheceremos nossos pais no céu. Não estamos falando apenas de curiosidade espiritual. Estamos falando de esperança. Esperança de que o amor não é destruído pela morte. Esperança de que o céu não é um universo frio, abstrato, impessoal. Esperança de que aqueles que marcaram nossa vida continuarão fazendo parte da nossa história, até na eternidade. E a Bíblia, longe de ignorar essa angústia, nos convida a olhar para cima com coragem. Porque se Deus criou os laços familiares, se Ele mesmo disse que o amor é eterno, se Ele prometeu vida, porque o reencontro não faria parte dessa vida. Há dias em que a saudade aperta tanto que parece que o céu está longe demais. Mas há momentos em que Deus nos sussurra. A morte não é o fim. O amor não terminou. E o céu não será um lugar de desconhecidos. Talvez você não consiga imaginar como será reencontrar seu pai. Talvez a única lembrança que você tenha de sua mãe seja uma fotografia amarelada. Talvez você mesmo tenha mudado tanto que se pergunta, será que ele me reconheceria hoje? Mas antes de qualquer teologia profunda, antes de qualquer explicação, existe uma verdade simples. Deus não criou relacionamentos para terminarem no túmulo. Ele não criou o amor para morrer. Ele não criou a família para durar apenas alguns anos e desaparecer para sempre. Por isso, quando perguntamos, reconheceremos nossos pais no céu? A resposta não começa apenas nos versículos. Ela começa no próprio coração de Deus. Um Deus que nos criou para amar, para lembrar, para viver e para reencontrar. Este é o começo da nossa jornada. E a Bíblia tem muito mais a dizer do que você imagina. Se existe uma verdade que a Bíblia repete do começo ao fim, é que Deus não apaga aquilo que Ele mesmo criou. E isso inclui a nossa identidade. Quando perguntamos, como será nosso corpo no céu? Muita gente imagina algo totalmente diferente do que somos hoje. Mas a Bíblia não descreve o céu como um lugar onde deixamos de ser nós mesmos, e sim como um lugar onde finalmente seremos quem deveríamos ter sido desde o princípio. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15. Ele diz que nosso corpo será transformado, mas não substituído. Usa palavras como incorruptível, glorioso, espiritual. Não porque seremos irreconhecíveis, mas porque seremos aperfeiçoados. Tudo o que é fraco será fortalecido. Tudo o que é mortal será revestido de vida. Mas a essência continua sendo a mesma. Jesus é a prova viva disso.
Depois da ressurreição, ele não voltou como um ser desconhecido, flutuando sem rosto, sem história, sem marcas. Ele voltou como Jesus, o mesmo mestre que caminhava pelas ruas da Galileia, o mesmo amigo que partiu o pão com os discípulos, o mesmo Salvador que carregou a cruz. E o mais impressionante, ele conservou até as cicatrizes. Cicatrizes glorificadas, transformadas, mas reais. Ele mostrou as mãos a Tomé, conversou com Pedro, chamou Maria pelo nome, e foi nesse instante que ela o reconheceu. O céu não apagou sua identidade. Pelo contrário, a revelou por completo. Então surge a pergunta: se os discípulos reconheceram Jesus, se Tomé viu as marcas, se Maria identificou sua voz, por que nós não reconheceríamos nossos pais? Porque Deus nos daria uma eternidade onde o amor é perfeito, mas os rostos que amamos seriam esquecidos? A transfiguração é outro exemplo poderoso. Séculos depois de terem morrido, Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus. E o mais impressionante, foram reconhecidos imediatamente. Nenhum dos discípulos conheceu pessoalmente Moisés. Nenhum tinha visto o rosto de Elias em vida. Não existiam fotos, pinturas ou registros. E mesmo assim, sabiam quem eles eram. O que isso demonstra? Que no céu, o reconhecimento não depende de aparência, idade ou memória humana. Depende da identidade que Deus preserva. E essa identidade é eterna. Às vezes imaginamos o céu como uma multidão enorme de pessoas iguais. Como se o amor perdesse o sentido, como se não houvesse história, como se a eternidade fosse uma espécie de amnésia espiritual. Mas isso não é bíblico. Deus não nos criou para o anonimato. Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece individualmente. Ele nos fez únicos. E não destruiria essa individualidade no único lugar onde a vida é plena. Jesus contou a história do rico e Lázaro. E, independentemente de ser parábola ou fato, uma coisa é clara. Na dimensão eterna, as pessoas se reconhecem. O rico reconheceu Abraão. Sabia quem era Lázaro. Lembrou de sua própria família na terra. E nada disso é apresentado como algo errado ou incompatível com o céu. Outro detalhe que muitos ignoram. A Bíblia fala de reunião. A palavra reunir não faz sentido se as pessoas fossem desconhecidas. Reunir é reencontrar. Reunir é voltar a estar perto de quem já esteve com você. Reunir é reconhecer. Davi sabia disso quando disse: Ele não voltará para mim, mas eu irei até ele. Ele não falava de uma existência vazia. Falava de reencontro, de laço preservado, de amor continuado. O corpo glorificado não apaga quem somos. Ele revela quem somos em Deus. Não tira nossa história. Cura nossa história. Não destrói nossas memórias. Purifica o que era pesado e guarda o que era eterno. Talvez você pense: mas meu pai era idoso. Minha mãe estava doente. Eu vi meu avô se deteriorar. Como vou reconhecê-los? A resposta está justamente aí. Tudo que o pecado destruiu será restaurado. Tudo o que a dor deformou será refeito. Mas o que Deus colocou neles, personalidade, essência, identidade, isso permanece. Se você ama seus pais, se eles marcaram sua vida, se fizeram parte da sua história, então entenda, Deus não descarta o que Ele mesmo uniu. Ele não cria vínculos profundos para depois nos dar uma eternidade onde nada faz sentido. O corpo glorificado é uma promessa de que, no céu, finalmente nos veremos uns aos outros como Deus nos vê. Sem máscaras, sem dor, sem tempo para pagar nada. Só plenitude. E por isso, quando perguntamos: eu vou reconhecer meus pais? A Bíblia responde com coerência, com exemplos e com amor. Sim, porque Deus não apaga identidades. Ele glorifica identidades. Existe algo que precisamos entender antes de continuar. O céu não destrói os laços humanos, ele os aperfeiçoa. E quando Jesus disse que no céu não haverá casamento como na terra, ele não estava falando de perda, mas de plenitude. Não estava dizendo que não haverá amor. Estava dizendo que haverá um amor tão perfeito, tão completo, tão livre de egoísmo, que nenhum vínculo será menor, todos serão maiores. Às vezes, as pessoas confundem isso. Pensam: se não haverá casamento, então também não haverá mãe,
pai, filho. Não haverá memória, não haverá afeto. Mas essa é uma interpretação humana, não bíblica. A Bíblia nunca diz que perderemos quem fomos. Nunca diz que Deus apagará os vínculos afetivos. Nunca diz que entraremos na eternidade sem lembranças, como se Deus precisasse nos reiniciar para que coubéssemos no céu. O que ela diz é algo diferente, algo mais profundo. Que tudo que conhecemos será transformado. Transformado, não destruído. Aperfeiçoado, não apagado. Elevado, não substituído. Deus não quer nos dar menos do que tivemos na terra. Ele quer nos dar mais. Muito mais. Aqui na terra, até as melhores relações têm sombras. Somos marcados por falhas, mal-entendidos, cansaço, pressa, orgulho. Mesmo o amor mais sincero sofre com a fragilidade humana. Machucamos sem querer. Perdemos tempo demais. Deixamos para amanhã o que deveríamos ter dito hoje. Mas no céu não haverá nada disso. O amor lá será limpo, puro, pleno, eterno. Sem competição, sem insegurança, sem medo de perder, sem culpa por ter falhado. O amor que Deus nos dá na eternidade não é um amor menor, é um amor pleno. É como se Deus dissesse: tudo que você sentiu na terra era apenas um reflexo. Agora você vai experimentar a fonte. E por isso os laços familiares não desaparecem. Eles apenas deixam de ser limitados. Aqui, amamos dentro de um corpo frágil. Lá, amaremos dentro de um corpo glorificado. Aqui, o tempo separa. Lá, o tempo não existe para separar nada. Aqui, o pecado distorce. Lá, nada distorce nada. Por isso João descreve a eternidade assim: ele enxugará dos olhos toda lágrima. Isso significa que Deus não tira o amor. Ele tira o dor que acompanha o amor em um mundo caído. É impossível imaginar um Deus perfeito nos levando para um lugar onde os vínculos mais profundos da vida desaparecem. Isso seria contradizer tudo o que ele é. Seria negar sua natureza, seu caráter, suas promessas. Deus é um Deus de família. Ele nos fala como pai, nos adota como filhos, forma uma grande família espiritual. Por quê? Então, o céu seria um lugar sem afeto, sem reconhecimento, sem história. Quando Jesus disse que somos conhecidos por Deus, isso significa que ser conhecido faz parte da vida eterna. E se somos conhecidos por Deus na eternidade, também seremos conhecidos uns pelos outros. Algumas pessoas perguntam: mas se eu amei meus pais de um jeito aqui na terra, como vou amá-los no céu se lá todos serão iguais para mim? E a resposta é simples. No céu, não perderemos os afetos especiais. Apenas deixaremos de sentir dor por causa deles. Lá, o amor por todos será perfeito. Mas isso não significa ausência de história. Você não deixará de saber quem foi seu pai. Você não deixará de saber quem foi sua mãe. Você não deixará de saber quem caminhou com você na vida. Ao contrário, você os verá com clareza, sem feridas, sem arrependimentos, sem cargas acumuladas, apenas com a visão que Deus sempre quis que tivéssemos uns dos outros. O céu não apaga o que construímos com amor. Ele apenas remove o que o pecado destruiu, restaura o que foi quebrado, sara o que foi ferido, devolve o que foi roubado pelos anos, pela doença ou pela morte. E por isso a pergunta não é: eu vou reconhecer meus pais? E sim, como será reconhecê-los sem dor, sem culpa, sem o peso da saudade? Imagine ver aqueles que você ama, não limitados pelo corpo, nem pela idade, nem pela doença, mas como Deus os vê, completos, eternos, glorificados. Esse reencontro não será apenas um reconhecimento visual. Será um reconhecimento da alma, um reconhecimento do propósito, um reconhecimento do afeto que Deus sempre planejou para nós. No céu, os laços não são anulados, são aperfeiçoados. Deixam de ser sombras e se tornam luz. Deixam de ser lembranças, se tornam eternidade. E por isso, quando pensamos no reencontro, não devemos imaginar um céu distante, frio, impessoal. Devemos imaginar o contrário. Um lugar onde o amor finalmente respira sem medo, onde a família não se perde, se completa, onde a história não termina, continua, e onde tudo aquilo que aqui chamamos de saudade, lá será chamado de encontro.
Quando chegamos ao último ato desta jornada, uma verdade se torna impossível de ignorar. A Bíblia não nos dá apenas consolo, ela nos dá promessa. E as promessas de Deus não são poesia, são destino. Davi entendeu isso como poucos. Quando perdeu seu filho, ele não disse, um dia vou esquecê-lo. Também não disse, a vida continua e ponto final. Ele declarou algo que atravessou séculos. Ele não voltará para mim, mas eu irei até ele. Isso não é metáfora. Isso não é linguagem simbólica. Isso é reencontro. Isso é certeza. Isso é fé olhando diretamente para a eternidade. E se Deus permitiu que essa frase estivesse na Bíblia, foi porque carrega o que o céu realmente é. Um lugar de retorno. Um lugar de reencontro. Um lugar onde aquilo que a morte levou, a vida eterna devolve. Muita gente imagina que, quando chegarmos ao céu, a primeira pessoa que veremos será um ser desconhecido, uma luz sem rosto. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Mostra um Deus pessoal, íntimo, relacional. Mostra Jesus chamando as pessoas pelo nome. Mostra Abraão sendo reconhecido, Moisés sendo reconhecido. E até em visões proféticas, os santos aparecem como indivíduos, não como uma massa anônima. Então, por que o reencontro com nossos pais seria diferente? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas confiai. E por trás dessas palavras há um convite. Não vivam como se a morte fosse o fim. Não vivam como se o amor tivesse data de validade. Quando a Bíblia fala de vida eterna, não fala apenas de viver para sempre. Fala de viver inteiro, viver completo, viver rodeado de tudo aquilo que Deus declarou bom. E os relacionamentos que Ele nos deu, os laços, os afetos, a família, fazem parte disso. Imagine este momento, o momento em que, depois de respirar pela última vez na terra, você abre os olhos na eternidade. Não há medo, não há escuridão, não há peso, e diante de você existe presença. Presença real, viva, reconhecível. A luz de Deus não apaga rostos. Ela ilumina rostos. Devolve o que o tempo desgastou. Restaura o que o sofrimento tirou. E então, naquele instante, você compreende. A morte não venceu nada. Apenas entregou você a vida que nunca termina. E sabe o que é mais poderoso? A Bíblia descreve o céu como um lugar de reunião. Reunião não é encontro com desconhecidos. Reunião é reencontro com aqueles que já foram amados. Reunião é voltar para casa. Reunião é finalmente ver, sem lágrimas, o que o coração esperou a vida inteira. Quando Jesus falou sobre o reino, disse que muitos se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Uma mesa, não uma multidão perdida. Uma mesa fala de proximidade, de intimidade, de reconhecimento. E se existe uma mesa celestial para Abraão, também existe para seus pais, para aqueles que partiram na fé, para aqueles cujo amor marcou sua alma. E então chegamos à conclusão de tudo isso. Sim, reconheceremos nossos pais no céu, não por dedução humana, mas porque todo o plano de Deus aponta para isso, porque a identidade é preservada, porque o amor é eterno, porque a memória é curada, não apagada, e porque a eternidade é escrita por um Deus que chama cada um pelo nome. O céu não é o fim da família, é o começo da família perfeita. Não é o fim da história, é a história sem despedidas. Não é o fim do amor, é o amor sem limites. E naquele dia, quando finalmente você cruzar o limite entre o tempo e a eternidade, quando a luz de Deus tocar seus olhos, quando ouvir a voz daquele que te salvou, você também ouvirá outras vozes, vozes que marcaram sua existência, e reconhecerá cada uma delas, porque o céu não é um lugar de perda. É o lugar onde tudo o que era verdadeiro volta a viver para sempre.